Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor. Daniel Giron, eu separei aqui uma frase de uma música que eu te recebi aqui no Um a Mais. E diz assim: a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Não é? Daniel Giron, psicólogo, psicanalista e trabalhador do SUS. Que coisa tão bacana, hein? Trabalhador do SUS. Isso dá uma esperança na gente, essa psicanálise junto ao Sistema Único de Saúde. Conta um pouquinho como é que é esse desafio, como é que tu te sente nesse lugar de resistência quando o mundo diz não. Putz. Putz. Já me impactei com, Então, com essa uma frase. Acho que se trata disso, né? Eu acho que é sorrir não no sentido de não dar importância, mas de encontrar respostas, né? Sim. De encontrar respostas saudáveis e acredito que a capacidade de sorrir é fundamental, né? Uhum. Sim. Bom, a forma de apresentar como um trabalhador do SUS que resiste, também fico feliz pelo convite. Então, vamos lá. Como é que é esse desafio? Psicanálise, esta ética, que a gente não entende muito bem como é do que se trata, e trabalhando no SUS com esta perspectiva. Sim. Talvez eu possa dar um exemplo de uma frase que eu escutei, que era bem simples, mas que traduziu muito bem para mim, que o rapaz me disse assim: eu percebi que é importante a gente dar o nosso texto para alguém ler para nos ajudar na reescrita. Uhum. Ele está falando da escrita mesmo, nós temos uma oficina da escrita lá. Olha, né? Só, isso é muito importante. E eu penso que a ética da psicanálise está justamente nessa palavra reescrita, que é muito diferente da correção. Porque a gente não conserta as pessoas, a gente não faz esse tipo de adequação, né? Lá no CAPS ou em qualquer trabalho de saúde mental que eu acredito. Sim. A gente não trabalha numa perspectiva apenas adaptativa, né? Muitas vezes pelo contrário, né? A gente interroga o mundo, a gente questiona o status quo, né? E eu acho que um CAPS é um local privilegiado para isso, né? Lá a gente escuta sofrimento, mas escuta também muitas injustiças, muitas coisas que estão na origem do sofrimento. Penso que essa ética é uma ética também de inventar a vida para melhor, né? Como a frase inicial, né? De sorrir. Cada vez que o mundo diz não. Cada vez que o mundo diz não. E essa escuta ética que não quer consertar o outro, como tu diz, né? Fala um pouquinho para nós o que seria essa escuta que não quer consertar o outro. Bom, talvez trazer para cena mais prática, assim, seja uma forma melhor de responder, né? Sim, os exemplos, né? Por exemplo, nessa oficina da escrita, a gente
brinca muito e é uma forma de estabelecer uma relação com as palavras que tratam elas com cuidado, mas também com alegria e que elas possam dizer mais do que aparentemente dizem, né? Então a gente faz atividades, sai em grupo na rua para anotar palavras que a gente ouve, depois constrói histórias em conjunto e essas histórias permitem imaginações, sonhos, né? Enfim, o Freud, né, tem um texto muito interessante que é o Poeta e o Fantasiar, onde ele compara, né, a brincadeira da criança, que é uma coisa que ela se mobiliza muito e é muito sério, né? Mas é sério não no sentido... tem uma seriedade que não é a realidade, né? Ele usa essa expressão, que não é a realidade fora do sujeito, né? Aquilo é uma coisa importante para a criança, assim como fantasiar é importante para nós, né? Então a gente tenta fazer essa escuta um pouco a partir dessa relação especial com as palavras, assim, Sim. de poder dar um valor diferente para elas naquele contexto, que elas possam dizer mais sobre cada sujeito, né? É uma forma de se reinventar? Porque, pensando essa ética, não adianta tu falares pelo sujeito, ou tu escreveres pelo sujeito o texto da sua própria vida. Mas se tu propõe essa delicadeza, né, é o sujeito mesmo que pode dizer, e aí ele já é outro, né? Quando ele se coloca disponível para escrever alguma coisa que ele nunca escreveu. Então, e se reinventar-se, o que tu acha disso? Já que lá tem um grupo de escritos, isso é maravilhoso. A gente trabalha com várias possibilidades artísticas, né? Mas a que eu me ocupo mais é essa oficina da escrita. Eu acho que se reinventar, mas encontrar um repertório de respostas melhores para o não, né, que o mundo dá. Então cada um lá, por exemplo, tem um caderninho, né? E a gente escreve nesse caderninho, brinca com isso. Eu vou tomar liberdade até de compartilhar uma fala que eu escutei de uma das nossas usuárias lá, que me comoveu bastante. Sei que ela não se importa preservando o sigilo de eu dar o exemplo dela. Ela teve uma madrugada que não estava nada bem, né? Estava em risco, inclusive. E ela me disse assim... eu não sabia o que fazer, eu olhava para os remédios, estava muito angustiada, correndo o risco de cometer algum ato, né, que pudesse me prejudicar severamente. E ela disse, mas eu olhei e estava o meu caderninho ali. Então, passei a madrugada escrevendo, me deu até fome. E ela explicou isso de um jeito muito comovente, que foi... É que quando eu falo com as pessoas que estão à minha volta, elas não entendem nada do que eu estou falando. E quando eu estou escrevendo, é como se eu estivesse falando contigo, ou com a minha avó. Achei singelo lembrar a avó, mas eu penso que é se reinventar, mas é também fazer laços, né? A escrita, nesse caso, né, ou a arte, tem essa potência de fazer laços também, né? E eu acho que com CAPS, né, a gente acredita muito que conviver e estar junto, né, e partilhar a vida e os desafios do mundo, isso tem a ver com a saúde mental. O CAPS não é uma clínica, né, tradicional, é um centro de atenção psicossocial, então a gente convive mesmo, a gente faz laços. E um pouco é essa a ideia, né? No texto que eu mencionei antes do Poeta e o Fantasiar, o Freud tem um momento em que ele diz, né, que o poeta ele traduz, mas é qualquer escrita, né, não um poema, é aquele que pega parte do absolutamente singular e diminui a distância
ao universal, né? Sim. Ele até diz a essência humana, né? Então eu acho que isso tem nos ajudado a fazer laços, assim. A gente percebeu, sobretudo depois da pandemia, que ficou muito difícil estabelecer processos grupais, né? Grupos. Sempre é um pedido de atendimento individual. Tu nota uma diferença depois da pandemia. Acho que o funcionamento grupal, que é uma das principais perspectivas que a gente estabelece lá, ficou mais difícil, assim. As pessoas vêm com uma expectativa de ter atendimento ambulatorial, individual, e a arte tem mexido nisso, a escrita tem feito isso, a gente escreve textos a várias mãos, né? Então isso, posso dizer que hoje a gente tem um grupo, assim, que funciona como grupo, que um apoia o outro, que um se interessa pela vida do outro, que um se preocupa quando o outro não vem. Então a gente acredita muito nisso, né? Que é se reinventar, mas eu acho que também é reinventar formas de estar junto, né? Reinventar laços. E a gente acredita que isso também vai ampliando o repertório de cada um, né? Sim, e esse trabalho no CAPS, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo SUS. Trabalhei, né, durante 5 anos num projeto, enfim, de humanização dentro de um hospital. Então, quando fala SUS, né? E vejo muitas vezes uma narrativa preconceituosa, como se o CAPS fosse um lugar esquisitão, né? Para variar o que se faz, né, em relação ao sofrimento psíquico, como se o sofrimento psíquico não fosse uma coisa de todas as pessoas. E isso é muito sério, né? Porque daqui a pouco esse CAPS ampliado podia ser muito bem um trabalho, né, nas comunidades como algo que todas as pessoas poderiam estar dispondo de uma oficina de escrita. Não é a proposta do CAPS, né? Mas me fala um pouquinho o que é esse discurso aí, ou se eu estou enganada, mas que existe um discurso preconceituoso em relação ao que seria uma doença mental ou um sofrimento psíquico. Eu acho que toda, vamos dizer assim, a corrente discursiva de segregação, ela se atualiza. A gente observa agora os memes de CAPS, né? Então ela está atualizada no formato memes. Eu poderia até dizer assim que se o mundo fosse um CAPS seria muito melhor, porque a gente tem uma ética do acolhimento e da partilha que o mundo está precisando muito. Então, quando um meme vem no sentido de ridicularizar o sofrimento alheio, isso certamente dificulta que as pessoas peçam ajuda, que busquem os seus recursos. Mas o CAPS é um lugar que a gente também sabe brincar, né? Assim, a gente sabe fazer piada, né? A gente sabe ridicularizar o meme. Não quem está sofrendo, mas quem acha que não está. Né? Ou a expectativa de adaptação a uma sociedade performática, né? Que alguns memes vão na contramão, né? Eles vêm nos mostrar, sempre a gente está identificado com quem está sofrendo, né? Como quem está abandonando essa expectativa de viver numa sociedade impossível de ser adaptada, né? Uma sociedade que em muitos aspectos é perversa e seria até doentio estar adaptado, né? Sim. Mas eu posso dizer que estou há muitos anos nesse trabalho, é um trabalho difícil, mas se o mundo fosse um CAPS seria melhor. Seria melhor, né? Porque eu acho que tem uma proposta, um olhar para isso. Né? Enquanto que no mundo, que não é o CAPS, não se tem esse olhar. Eu acho que muitos dos preconceitos também falam sobre um distanciamento que pode ser desfeito facilmente, assim, né? Eu acho que quem puder entrar em contato, assim, e conhecer mais de perto, vai ver que não são as pessoas do CAPS, somos nós, né? O sofrimento humano, ele atravessa todos nós. E a saúde mental, né, tem essa magia, podemos até usar a palavra loucura, que é de todos nós, que hoje a gente está bem e amanhã podemos estar
na beira do abismo. Então isso é muito perturbador, mas ao mesmo tempo, quando estamos muito mal, amanhã podemos estar bem. E talvez essa ideia, né, de que todas as pessoas são felizes, bem-sucedidas, né, e que se não estão felizes e não são bem-sucedidas, aparentemente, elas estão doentes. Não é? Poder olhar para isso que é humano, que é não estar bem, estar bem. Né? Agora eu fiz o contrário, não estar bem, né? Poder acolher isso, que é da nossa vida, né? Sim, acho que é importante a gente não patologizar o sofrimento humano, né? Então, agora com a enchente, a gente... pois é. A gente, né, aumentou muito a procura e é preciso reconhecer que uma pessoa que perdeu tudo na enchente, que não quer sair da cama por isso, que perdeu todo o seu modo de vida, perdeu lembranças, perdeu coisas irreparáveis, ela não está depressiva, ela não está doente, ela está enfrentando um luto importante, né, que precisa ser escutado, precisa ser amparado, mas nem tudo tem CID, né? Acho que é importante essa ética do cuidado, não significar apenas critérios diagnósticos, né? Acho que a enchente tem sido um tema relevante, né? De uma tragédia coletiva, né? E isso vocês trabalham na oficina de escrita? Sim, a oficina da escrita, tivemos momentos bem interessantes que a proposta era sair na rua para tentar encontrar, garimpar palavras nos escombros, nas enchentes, né? Então a gente, cada um com o seu caderninho, anotava palavras, depois a gente compôs uma história que era no formato de uma carta para um personagem, que era uma forma de também dar alguma representação para isso que veio como algo irrepresentável, né? Como algo que ninguém antes podia ter imaginado que a água chegaria onde chegou. Sim. E as formas de falar sobre isso acabaram sendo... Foi um filme de terror, né? Foi um jogo distópico. Nós não tínhamos palavras para falar sobre o que aconteceu. Então a oficina da escrita se propôs a garimpar palavras para produzir, contar essa história, né? Enfim. E foi muito interessante porque nós tivemos um cuidado inicial assim, de não brincar com coisa séria, mas a gente acabou brincando sério, né? Porque a brincadeira nesse ponto é séria, né? Isso. E foi muito importante que a escrita permitiu que a gente fantasiasse. Então surgiu uma história, por exemplo, que os fantasmas que estavam nos porões, a água libertou, daí tinha Estava todo mundo junto. um desdobramento que tocou nesse ponto sensível do terror, né? Que não está ao alcance só de uma fala comum, mas que precisa de uma estética diferente. E aí esse exercício da sensibilidade foi possível. Então a gente andava na rua e escutava os lava-jatos em todas as casas. Então aquilo tinha mesmo uma atmosfera... Para onde teriam ido os fantasmas. Né? Tocava nesse... Que o Freud abordou no texto Infamiliar, né? Isso que é tão íntimo da gente, tão estranho, que acaba se apresentando como algo do terrível, do terror, do sinistro. De tão pertinho. De tão perto e ao mesmo tempo tão estrangeiro, né? Então, a partir da brincadeira, de flexibilizar um pouco o conteúdo da história, que a gente conseguiu alcançar essa possibilidade de fantasiar que é uma condição para que a gente possa representar a vida, os acontecimentos. Sim. E realmente, se o mundo fosse um CAPS, né, se o Rio Grande do Sul fosse um CAPS, eu acho que isso seria de grande valia, porque esse horror, né, que foi experimentado por várias pessoas, pessoas que sofreram ou pessoas que assistiram isso, que não se imaginava jamais, né? Como é que ficou enquanto sintoma social?
Porque isso que é uma catástrofe é um luto que precisa ser coletivo. Existe o individual, mas o que faz, né, com isso aí, enquanto sintoma social? E aí tu está falando que dentro do CAPS como é que tu vê esse mundo? Como é que tu acha que está lidando com isso? Com essa catástrofe e esse luto que... Será que está lidando? Né? Pois é, não está lidando. No CAPS a gente está lidando. Sim. Eu acho que se o mundo fosse um CAPS, estaríamos em uma condição melhor. Bom, tem iniciativas interessantes, né? Assim, eu acho que a gente observa, claro que tem o terrível, mas também chegou até nós relatos assim de restabelecimento de laços, de mudanças. Né? Quando o mundo diz não, às vezes a gente consegue desinvestir de algo e surge ali a possibilidade criativa, mas também sem romantizar, né? Sem ser ingênuo. Eu acho que é um trauma que ainda carece de representação. Essa história ainda não foi contada, né? Acho que ainda precisa muitas palavras serem encontradas para falar sobre isso. E logo que estava acontecendo, a gente perdeu tudo lá no CAPS que eu trabalho, né? A enchente levou, e curiosamente se chama CAPS Ancoragem. Puxa. Então é uma âncora que precisa ser simbólica, né? Porque a parte material... Então a gente fez lá um desenho bem artesanal de uma âncora e deixou para que, com a pergunta, né? O que a água não leva, né? O que a água não leva? E é uma pergunta simples, direta, e não foi fácil. As respostas que... Claro, passado alguns meses a gente já reinventou a vida de muitas formas, mas ficou aquele não representado, né? Aquela dificuldade de encontrar uma palavra. A gente dizia, a esperança a água leva. O que ela não leva? Não foi uma resposta simples, né? Então, eu não sei se o Rio Grande do Sul já respondeu isso, né? Assim, porque também não se trata... porque eu acho que o exemplo inicial lá do rapaz que disse, né? Dá o texto para alguém ler para ajudar na reescrita, que é bem diferente da correção, talvez possa ser algo também de uma reinvenção, né? Porque tem coisas que a gente não quer resgatar como era. Né? Nem dá, né? Nem dá, nem que quiséssemos. Não dá, não tem como, né? Porque tem algo disso que não é possível representar, que nunca será possível. Né? Então, algumas outras coisas se fazem. Até porque, enquanto sintoma social, tem o antes, né? Por que aconteceu isso? Tem uma né? frase... Enquanto catástrofe ambiental, né? Tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, que ela diz, né, que então, usar as palavras para pescar o que não é palavra, né? Não lembro bem exatamente, mas a ideia é essa, né? Com as palavras para pescar aquilo que não é palavra. Não é palavra. E transformar em palavra, talvez. Talvez. Pescar, né? Então, eu acho que a escrita tem às vezes essa urgência, essa necessidade, como uma menina que precisa escrever uma madrugada, que é porque isso que não é palavra, às vezes faz um aceno pra gente, e a gente tem essa urgência de tentar pescar, né? E eu acho que a escrita faz isso, sim, né? A gente não consegue dizer tudo, a gente não consegue representar e nomear a vida por inteiro, mas a gente precisa fazer esse esforço de pescaria, né? De tentar dizer o melhor possível, né? Assim. E talvez assim, não precisa ancorar sempre, mas é necessário ter um porto, né? Nem que seja... Acho que eu posso dar um outro exemplo bem comovente, assim, né? Lá no auge, ainda tinha barro na gente. Chegou um usuário lá e eu disse, e aí, como você está? Né? E ele disse, agora é assim, chorando e ajudando. Chorando e ajudando. E outra disse, né?
O CAPS somos nós, né? Assim, Respondeu, né? então, e a gente está aqui, né? Então, e era uma cena, assim, a estética, né? Sem porta, sem nada, né? Assim, mas eu acho que o laço, isso a água não leva, né? E muitas vezes, então, né, se fortifica. Uhum. Né? Essa é a âncora, né? Essa é a âncora, né? Que estava na origem, né? Quando foi batizado, minha colega que criou o CAPS, eu acho que ela pensou nisso, assim, né? Que fosse uma âncora, né? Assim, sim, sim. Pois é, não? Então, né? Muito bom conversar contigo aqui nesse nosso podcast. Eu espero que tu volte mais vezes, que o vinho esteja bom o suficiente para que tu volte, né? E será que não sai um livro uma hora dessas aí? Um livro? Um livro? Pois. Então, né? Eu acho que a gente, assim, fica ouvindo tu falar, contando essas histórias, tanto um livro teu, né, que tu possa transcrever isso, que são tuas experiências, como um livro, um registro, né, em papel desse coletivo, né, que eu acho que seria muito, muito bacana mesmo. Tem, né, alguns grupos que, inclusive, têm feito coletâneas, escritores falando da enchente como registro, né, disso que nos aconteceu. Sabe que eu tenho um livro guardado, né, que eu sempre escrevia sobre cavalos, que eu tenho uma experiência com cavalos. Tu vai ter que voltar aqui. Isso, tem que contar essa história. Mas a enchente trouxe os cavalos, né, tem essa história dos cavalos que... Dá tempo de contar rapidinho? É que agora nós vamos falando. Eu já agradeci tua presença, nós vamos bebendo e falando. Vamos só brindar de novo. Obrigada pela tua presença. E aí? É que quando veio a enchente, nós conseguimos resgatar o meu pai, mas os cavalos ficaram, e eu acreditei por 24 horas que eles haviam se afogado. Né? E, enfim, aconteceu até algo assim, dessas coisas que não tem como explicar com as palavras, né? Na garagem da minha casa, na cidade, veio um cavalo e ficou olhando para minha garagem. Então eu fui lá, tive um momento catártico ali de despedida simbólica, achando que os outros cavalos que me acompanharam uma vida inteira estavam se afogando exatamente naquele momento. E depois soubemos que os cavalos sobreviveram de forma muito inesperada, conseguiram se agrupar em algum lugar. Olha, que coisa maravilhosa! E foi muito comovente, né? Então foi... E isso me relembrou desse livro guardado. Eu disse, eu preciso escrever mais um texto, né? Que era sobre esse... Cada vez mais um. Os cavalos que puderam... Então tem um livro guardado. Eu acho que eu preciso reescrevê-lo. Eu acho que quando eu escrevi, o meu senso de leitor interno era outro. Sim, sim. Mas tem coisas ali que eu gosto de voltar e reescrever, enfim. Acho que esse é uma ponte que tem com o trabalho também no coletivo. Com certeza, com certeza. Esse lugar da escrita na tua vida, né? Porque a vida é um texto também. Né? Então, em que momento tu estás aí com esse texto escrito, né? Que diz respeito também a esse coletivo. Que ideia maravilhosa. Eu acho que o CAPS ele propicia justamente isso, né? Como é um lugar de convivência, as coisas vão se construindo. Não é um atendimento nem hospitalar e nem é para ir construindo mesmo, né? E é na cidade, né? A gente sai na rua, Enquanto... a gente vai garimpando as palavras na cidade. Uma coisa muito curiosa, numa dessas dinâmicas, nessa atividade que o grupo se propôs, nós entramos numa farmácia e foi o lugar onde tinha mais palavras, mais histórias. Todo mundo ficou assim muito surpreso, porque eu nunca tinha percebido também que uma farmácia é um lugar de muita conversa. Talvez tenha sido naquele dia apenas, mas chamou muito a atenção, assim, que tinha histórias paralelas aqui e ali
E a gente tinha entrado em loja, a gente tinha ido na praça, a gente tinha ido E nos na bairros, farmácia? né? E na farmácia tinha tanta história. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim vadia, vadia, meu Deus. 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 Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.